1994, um ano marcante para o Brasil e para o mundo. Quem aí se lembra da vitória sobre a Itália na final da Copa? Nesse mesmo ano foi quando o Brasil teve a troca da moeda e passamos a oficialmente usar o real como moeda. E também foi quando a Agência Espacial Brasileira foi fundada. E aí, você sabia que estava para ser astronauta no Brasil? Também na ciência temos avanços. Foi quando, pela primeira vez, um tomate transgênico foi aprovado para vendas. Mas outras coisas importantes aconteceram em 1994. Esse ano cheio de surpresas, descobertas, criações, foi também quando, no dia 26 de abril de 1994, acontece a inauguração do MCN, o Museu de Ciências Naturais, Setor de Ciências Biológicas da UFPR. Mas o museu não surge da noite para o dia. A dedicação e mobilização para esse feito passaram por diversas mãos, mas começaram aqui, com o professor Euclides Fontoura da Silva Júnior. Meu nome é Fernando Sedor, atualmente sou coordenador do Museu de Ciências Naturais da Universidade Federal do Paraná. E como surgiu a ideia de transformar o espaço antigo da biblioteca no museu? Em idos dos anos 90, eu era técnico de laboratório do Departamento de Genética, onde o professor Euclides Fontoura da Silva Júnior era docente, e nessa época ele estava ocupando o cargo de chefia de departamento, e nós começamos a conversar sobre a possibilidade de existir dentro do setor de ciências biológicas uma unidade que funcionasse algo semelhante como um museu, que pudesse abrir as portas da universidade para a comunidade, além de desenvolver atividades aqui mesmo, dentro do setor, né, com alunos de graduação e também vinculando atividades com o ensino fundamental e médio das redes públicas de ensino. Meu nome é Adial, eu uso Adial Júnior, né, para diferenciar do meu pai. Bom, aqui o meu cargo sou assistente em administração, né. Como é que foi a secretaria e a administração no início? Ah, sim. Bom, no começo era só eu de funcionário, por um bom tempo, a gente sempre teve carência de funcionário. Bom, a secretaria mudou de lugar e a infraestrutura era outra quando foi fundado, né? Não tinha computador, ainda tinha máquina de datilografar, apesar de já ser máquina elétrica, né? Com a chegada também da internet em 95, né, que chegou no Brasil, a gente começou a ter computadores, tudo, o professor Euclides conseguiu também. Agora estamos mudando de volta, tendo uma reforma no museu. Eu acho que é a terceira mudança de lugar da secretaria agora, que foi para outra sala. Maior, bem maior, por sinal, agora a infraestrutura está melhor, né, da secretaria. E vai aumentar, acho que com essa reforma, o espaço expositivo, né? Como você sempre esteve no museu, desde a formação do museu e da sua graduação, você teve contato próximo com o professor Euclides como orientador e depois, posteriormente, como colega de trabalho, né? Como ele... Então, quando eu entrei para o corpo técnico do museu, o professor Euclides já não estava entre nós, então ele nunca foi o meu colega de trabalho, mas ele foi o idealizador do espaço do museu. E como estudante de graduação que chegou ao museu no ano da sua inauguração, a minha formação como profissional se deve muito ao contato com o professor Euclides, porque ele é um ser humano ímpar, né? Muito atencioso, ouvia todas as partes, sempre um mediador de conflitos, uma pessoa que sempre apostou quando os bolsistas, voluntários do museu quiseram ajudar a construir esse espaço que hoje é o Museu de Ciências Naturais. Então ele nunca se furtou a me ajudar em todos os meus projetos para o museu, porque tanto eu como ele sempre tivemos muito amor por esse espaço, por construir um espaço que fosse interessante para a nossa comunidade, tanto acadêmica quanto das pessoas envolvidas com educação que vinham visitar o museu. E o professor Euclides sempre foi uma pessoa norte, né, na minha profissão. Tanto que quando eu passei no mestrado, a primeira pessoa para quem eu liguei foi para o professor Euclides.
É uma pessoa que me faz pessoalmente muita falta, porque com certeza ele foi o norteador da bióloga que hoje eu sou. Quando eu entrei na universidade, não estava no museu. Eu vim logo depois que o museu foi fundado, né? Daí o professor Euclides estava sem nenhum funcionário aqui, ele pediu se podia, já que eu era aluno de biologia, para me trazer para o museu, né? Assim, ele era, assim, bem dedicado, assim, o professor, assim, nossa, como ele não parava, assim. Uma vez ele ajudou a organizar, sediar aqui tipo simpósio internacional, né? Como foi corrida naquela época toda. Ele era tipo que ele era dedicado, o museu era a vida dele. Se ele precisasse vir aqui no sábado, no domingo, ele viria, assim, né? Como se fosse um pai para o museu, né? Bom, na verdade, o professor Euclides sempre foi uma pessoa muito afável, muito gentil, cortês, né? E claro que a gente, em alguns momentos, tínhamos algumas visões um pouco diferentes, né? Mas o professor Euclides sempre teve a atividade mais voltada para a extensão. O professor Euclides infelizmente nos deixou, mas os seus ensinamentos e o seu legado permanecem vivos, não só nesta placa, que diz que o salão recebeu seu nome, mas também nos funcionários e colegas, amigos, que levam sua memória com tanto carinho. Recentemente, o MCN completou 30 anos. Aqui são realizadas atividades que influenciam diretamente a vida de quem passa por esse espaço. Mas antes de nos aprofundarmos mais na história do museu, fica a pergunta: você sabe o que é um museu e o que ele faz? De acordo com o Conselho Internacional de Museus, um museu é uma instituição permanente atuando a serviço da sociedade, aberta ao público, acessível e inclusiva, sem fins lucrativos, que coleta, conserva, exibe e interpreta heranças, sendo elas palpáveis ou não. Mas, no final, o que todas essas palavras querem dizer? Basicamente, que o museu está aqui para estudar, preservar e compartilhar conhecimento, seja ele sobre o passado humano, do planeta ou do universo em si. Mas talvez seja mais simples de ouvir isso de quem está dentro do museu todos os dias. Tá, meu nome é Thiago Carlisbino, eu sou biólogo. Atualmente eu trabalho na coleção de paleontologia aqui do Museu de Ciências Naturais. Como o MCN contribuiu para a sua formação acadêmica e profissional? Bom, como eu entrei aqui como estagiário, principalmente na área da paleonto, para mim, durante a minha formação de mestrado, doutorado, foi tudo envolvido com paleontologia. Então, foi basicamente toda a base da paleontologia que aprendi aqui no museu junto com o Dr. Fernando Antônio Sedor. Fora isso, eu passei também por estágios de extensão, no caso, monitoria aqui no museu. Isso me contribuiu principalmente como criar uma linguagem mais ou menos geral e até específica, dependendo do público que frequentava o museu. Então, eu auxiliava na monitoria e isso me contribuiu também como posso dizer, na minha carreira de professor também. Meu nome é Giovana Gabriela Kirilauskas, eu faço Ciências Biológicas aqui no UFPR e eu sou bolsista aqui no Museu de Ciências Naturais já faz 3 anos. O que é um museu? Então, o museu ele é um espaço que ele é educacional, é um espaço que pode ser de lazer também e cultural. E no caso do Museu de Ciências Naturais, como é o museu que estamos aqui, ele é um espaço que ele está muito ligado com a divulgação científica. Como estar aqui como bolsista moldou a sua resposta ao que é um museu? Então, muita gente tem a cabeça que o museu é um lugar que é de ficar colocando coisas velhas, e antigamente era um pouco que o museu era, né? Era uma cabine de curiosidades. Mas hoje em dia a gente sabe que o museu ele não é só um lugar para você ficar vendo coisa velha ou outras coisas. Ele é um lugar que tem a parte científica, tem a parte de extensão e a parte educacional. Então, tem coleções dentro do museu, tem a parte educacional que a gente não vê muito isso quando a gente só vem como mero visitante aqui. E é muito importante a gente saber disso. Qual é o papel da extensão acadêmica e dos ambientes de educação não formal na promoção da aprendizagem e no desenvolvimento comunitário? O Museu de Ciências Naturais está dentro de uma universidade, então a gente tem um pouco desse papel de retornar tudo o que a gente aprende para a comunidade, que isso é algo muito importante. Mas não só isso, pelo fato de a gente estar dentro de uma universidade, mas esse é o papel de um museu, é a gente conseguir transpor essa parte educacional para outras pessoas que muitas vezes não têm acesso a ela. Quais são as suas atividades aqui dentro? As atividades principais, a gente faz as visitas guiadas,
com as pessoas que vêm visitar o museu. Então muitas escolas vêm visitar aqui, então a gente mostra como que é o museu para eles e a gente faz todo o cuidado com os animais no museu. Então temos animais vivos aqui no museu que precisam dos seus cuidados e a gente está aqui para cuidar deles. E de que forma a sua percepção sobre visitas a museus no geral foi impactada depois da sua experiência aqui dentro? Quando eu vou em alguma outra cidade, eu sempre tento ir em outros museus. E agora eu não tenho só mais aquela visita que você só sai andando aleatoriamente olhando. A gente começa a perceber outros detalhes nos museus que a gente pensa, a gente podia implementar isso aqui também, isso é legal. Então agora a gente começa a visitar outros museus com outros olhos por estar em um museu e entender como que as coisas funcionam. Música